Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um recorte da resolução do Provão Paulista do terceiro ano do ensino médio. Se você quiser ver a prova do primeiro ano, a prova do segundo ano, essa prova aqui completa, né, além dessa questão mais questões, se você quiser ver uma avaliação de todas essas questões, né, do primeiro, do segundo e do terceiro que eu fiz, todos os links estão na descrição. Valeu? Beleza, uma questão agora de indicadores ácido base. Vou ler ácido base. Vou ler a questão e mostrar um vídeo desses indicadores que está aqui no texto para você ir estudando junto, para você conhecer o que está acontecendo. Então, a beterraba é um vegetal nutritivo que apresenta um determinado pigmento cuja coloração vermelha intensa depende do pH. pH, né, é uma forma de medir a concentração de H+. pH é menos log da concentração de H+. É um jeito para a gente facilitar escala de acidez, né? Então, escala de acidez é medido com concentração de H+, ou de OH-, né? Que H+ é ácido e OH- é base, né? Simplificando pra gente. E aí a escala de pH é essa escala de ácido-base. Beleza. Para que um bolo de beterraba mantenha a coloração, a cor vermelha do vegetal, muitas receitas sugerem a adição de suco de limão, cuja acidez compensa o efeito do bicarbonato de sódio presente, né, no fermento. Beleza, compensa a acidez do efeito do bicarbonato de sódio presente no fermento. Caso contrário, o bolo não manterá a cor característica da beterraba. A reação do bicarbonato com ácido é mostrada a seguir. Então, você adiciona limão para compensar a questão da acidez do bicarbonato. E aqui é a reação do bicarbonato, que é esse cara aqui. Ele mostrou bicarbonato de sódio. Então, é o bicarbonato HCO3 com sódio. Aqui ele está mostrando o quê? A reação do bicarbonato com H+, do limão. Aí forma CO2 gasoso e água. Para melhor compreender esse fenômeno, um grupo de estudantes ferveu a beterraba em água pura para extrair o pigmento e, na sequência, retirou 2 partes da solução e ferveu uma com limão, dando origem à amostra A. Essa daqui foi feita com limão. E outra com bicarbonato de sódio, dando origem à amostra B. Então, o A foi feito com limão e o B foi feito com bicarbonato. As amostras foram fervidas pelo mesmo tempo e a foto a seguir foi registrada na sequência. Então, ferveu beterraba com... Oh, meu Deus. Beterraba com limão, beterraba com bicarbonato. A conclusão do grupo foi que o bicarbonato de sódio conferiu caráter neutro, alcalino, ácido, condição na qual o pigmento mantém sua coloração vermelha, e a adição de limão ajudou a estabilizar, elevar, reduzir o pH, perdendo a coloração vermelha. Beleza. Essa questão eu classifiquei como fácil, né? Vou colocar aqui já uma coisa, que é o vídeo para a gente ver essa extração de indicadores ácido-base. Mas eu classifiquei como fácil porque, como ela está perguntando muita coisa, às vezes perguntar muita coisa dificulta o exercício, se você pergunta muita coisa difícil, só que aqui ele está perguntando 2 coisas sobre, o que acontece com a coloração? Muda, perde, mantém? Essa parte da beterraba, o que ela tá fazendo com a coloração vermelha? Desculpa, beterraba. O limão que foi adicionado em A, o que ele tá fazendo com a coloração vermelha? Tá perdendo ou tá mantendo? Tá mantendo, tá aqui, né? E o bicarbonato, o que ele tá fazendo com a coloração vermelha? Ele tá mantendo ou ele tá perdendo? Ele tá perdendo. Então essa parte da coloração já ajuda você a eliminar alternativas. Então fica uma questão mais fácil. E aí se você souber, né, o que é pH, se você souber se o bicarbonato vai deixar ácido, básico, neutro, alcalino, aí você já faz uma outra parte. Então só de ler o texto você já consegue chegar em 2 alternativas. Vou colocar aqui um vídeo agora de um exemplo de indicador ácido base. Não é beterraba, mas é antocianina de alimentos como indicadores de ácido base. Aqui a pesquisadora pegou repolho, picou, colocou água quente e ela extraiu o repolho. E aí o que ela vai fazer aqui? Ela tem esse extrato de repolho. O extrato de repolho de antocianina é o mesmo indicador que tem ali na beterraba. Ele vai mudar de cor de acordo com a acidez. Aí ela prepara aqui, ó, várias amostras com diferente acidez. Mais ácido, menos ácido, neutro, mais básico, muito básico, e é todo mundo transparente. E aqui do lado, ó, tá o extrato de repolho roxo. Esse extrato de repolho roxo, ele é roxo na água, que é o meio neutro, e aí ele vai mudar de cor de acordo com a acidez. Esse aqui é um vídeo que a gente pode utilizar aqui. Beleza, agora vamos ver ela adicionando esse indicador nas amostras que ela preparou.
Então ela vai trazer o repolho roxo, né, que ele é roxo, no meio ácido, fica vermelho, igual na beterraba lá. Então o limão, no ácido, ele deixa a antocianina vermelha. Aí ela vai adicionando aqui, né, meios cada vez menos ácido, vai sendo um meio mais neutro aqui. Adiciona o repolho. Então, aqui, por exemplo, seria o extrato, um limão, uma coisa bem ácida. Aqui, cada vez menos ácido, neutro, e aí já começa a ser soluções básicas, né? Um pouquinho de detergente, sabão em pó, hidróxido de sódio. A gente tá formando azul mais para um verde piscina, verde, e aí ela deixa aqui com o tempo. Olha como é que vai montando uma escala de cores com esse indicador de repolho roxo. Aí espera um tempo, né, para reagir, estabilizar a cor, né? Aqui vai ter uma mudança aqui com o tempo. E aí olha só que legal que fica. Ácido básico. Aqui, igual a gente viu aí no exercício, né? A beterraba com limão ficou ácido. Aqui seria a beterraba no meio neutro, né? Meio roxo, meio vermelha. E aqui a beterraba com bicarbonato, que é básico. Então, se o limão é ácido e está mantendo a cor vermelha, e o bicarbonato está mudando de cor, está fazendo a beterraba perder a sua cor, está ficando uma cor amarelada, é porque ela tem um caráter ácido básico oposto. Então, se o limão é ácido, o bicarbonato vai ser básico. Beleza? Eu vou colocar as reações aqui para a gente ver. Então, beleza. Tema da questão aqui, né? Grifei aqui a parte do procedimento. Química inorgânica, eu coloco em química inorgânica indicadores ácido-base e noções de pH. Porque ali na inorgânica a gente estuda ácidos, bases, óxidos, né? Óxidos ácidos, óxidos bases, óxidos básicos. Estuda sais também, tem sais ácidos, sais básicos, por exemplo, o bicarbonato de sódio. E aí, depois que a gente estuda essas funções inorgânicas, a gente vê os indicadores mostrando esse caráter ácido básico, uma noção simples de pH. Depois, mais para frente, lá em equilíbrios químicos, a gente estuda pH de verdade para entender bem. Então a gente estuda as coisas. Você não vai ver tudo de pH uma vez só na vida. Você vai ver pH primeiro de um jeito mais iniciante, com indicadores ácido-base, tudo coloridinho na inorgânica. Depois você vê de forma aprofundada em equilíbrios químicos, em físico-química, faltou um hífen aqui, né? Físico-química, e a hidrólise salina também, que esses sais, eles fazem hidrólise salina, reage e tal, que é um conhecimento que a gente vê em equilíbrios mais para frente. Beleza. Então vamos lá, né? Primeira coisa, o bicarbonato de sódio conferiu caráter neutro, alcalino, que é igual a básico, ou ácido. Se o limão deixou vermelho Se o limão deixou vermelho e a gente sabe que o limão é ácido e o bicarbonato fez um caráter oposto, a gente sabe que ele vai ter caráter alcalino. Aí você vai falar, mas como é que eu sei que não é neutro? Ele não vai ter caráter neutro por causa disso daqui, ó. Assim, por causa da reação, e o texto te ajudou com isso. Então, também por isso que continua uma questão fácil. Olha só, o bicarbonato, ele reage com H+. H+ são ácidos. Então, se o bicarbonato consome H+, reage com H+, o bicarbonato é uma base. Então, aqui ele não é aquela base que libera o H-, que é a base de Arrhenius, que a gente estuda. Aqui ele está se comportando como uma base de Bronsted, que é a base que consome H+. Então, se eu jogo uma coisa no meio, tipo o limão, e ele adiciona H+, ele é um ácido. Se eu jogo uma base, por exemplo, hidróxido de sódio, que joga o H-, ela é uma base. Mas tem essas bases aqui, que é tipo o bicarbonato, que ela consome, reage com H+, e forma os produtos. Então, ela é uma base. Então, por isso que é alcalino. Aí, na condição no qual o pigmento mantém ou perde a cor? Perde a cor. A gente viu aqui que a beterraba, né, é um vegetal que apresenta pigmento de coloração vermelha. Quando você adiciona o bicarbonato, o que aconteceu com a cor? Perdeu. Essa setinha verde é porque só de ler o texto, só de olhar para a figura, você ia fazer. Então você sabe que o bicarbonato é alcalino, sabe que perdeu a cor, a alternativa C já acabou. Que a gente já tem 2 certos aqui. Vamos continuar. Sua coloração, na condição na qual o pigmento perde sua coloração vermelha. E a adição de limão ajuda a reduzir, elevar o pH. Então o limão é ácido. O limão aumenta a acidez. A escala de pH é ao contrário. Se aumenta a acidez, o que você faz? Você reduz o pH. Então, quanto maior a acidez do meio, menor o pH. Já vou colocar aqui coisas de como que a gente calcula pH só para você ver isso.
E aí, a coloração vermelha, mantém ou perde? Tá aqui, tá na figura, é só você olhar. Mantém. Então, alternativa C, marcou, acabou. Classifiquei como fácil, né? Você podia fazer só aqui pela cor perde, mantém. Aí você fica entre o A e o C. Se você sabe que o bicarbonato é alcalino, você já chega no C, acabou e marca. Vou colocar aqui dois exemplos de soluções disso de, e por que quando a solução é mais ácida o pH fica menor? Então, a banca é da VUNESP, peguei aqui outra questão da VUNESP, acho que é da FAMEMA, algum vestibular que a VUNESP faz. Então, por exemplo, a saliva que está na nossa boca, ela é neutra e tem pH 7. Já no estômago, o suco gástrico, né, quando a gente vomita esse suco gástrico horrível, né, passa na garganta, a gente sente aquele gosto horrível. O suco gástrico, ele é ácido, ele tem pH 2. É o que eu acabei de falar. Quanto menor a acidez, maior o pH. E o contrário, quanto maior a acidez, menor o pH, quanto menor a acidez, maior o pH. Então, por exemplo, a saliva, ela é menos ácida, o pH é maior. O suco gástrico, ele é mais ácido, menor o pH. E aí, para você entender com as concentrações, pH é menos log da concentração de H+. Se o pH é 7, por exemplo, aqui na saliva, vamos achar a concentração de H+ na saliva. Se o pH é 7, menos log de 10 da concentração de H+, pega o menos, passa para lá, pega o 10 aqui do log, passa elevando, concentração de H+, na saliva, com pH 7, é 10 a menos 7 mol por litro. Já se a gente fizer a mesma coisa para o suco gástrico, se o pH é 2, a concentração é 10 a menos 2. Então o pH vai ser o número que está aqui elevado, na potência de 10, né, com sinal negativo. Então, no suco gástrico, como o pH é menor, fica 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 10 a quinta vezes maior, é 10 mil vezes maior, né, a quantidade de ácido que tem aqui no suco gástrico, do que na saliva. Então, pH 2 vai criar uma concentração de H+ maior do que pH 7. Por isso que, quanto menor o pH, no caso do suco gástrico, quanto menor o pH, mais ácido. O pH é essa fórmula, esse jeito aqui de calcular, invertido usando menos log, né, na base 10, a concentração de H+. Beleza? Estudamos, revemos, vimos, né, a professora lá da Universidade da Macedônia preparando o indicador e colocando. Bem legal, né? Vamos continuar? Fizemos duas já.